Boa tarde. Hoje o projeto Nosso Futuro vai estar junto com a Velha Guarda. Nós vamos falar um pouco sobre a Velha Guarda e sobre a consciência negra. Eu vou passar a fala para a Pietra e ela vai explicar para vocês um pouco sobre a consciência negra. Bom, por ser um representante da luta dos escravos, o dia da morte de Zumbi dos Palmares também agora é o dia da consciência negra. É muito legal falar que esse ano, de 2024, é o primeiro ano que o dia da consciência negra foi um feriado. O dia da consciência negra é comemorado em 20 de novembro. É um momento poderoso de reflexão e homenagem à cultura e contribuição da população negra. Essa data celebra a vida e luta dos Zumbi dos Palmares, um símbolo contra a resistência contra a escravidão. Os nossos ancestrais, que foram os escravos antigamente, sofreram muito nas mãos dos brancos, que passaram por muitas dificuldades, tiveram força e determinação para conquistar os seus direitos e as suas dignidades, fazendo com que a gente criasse o nosso primeiro feriado da consciência negra. Então hoje a gente trouxe a Velha Guarda, que são quem trouxe a gente aqui para conversar, porque sem eles a gente não estaria aqui. Bom, agora nós aqui do Terreiro de Xangô vamos para a roda de conversa com a Velha Guarda. Passo a palavra para a mãe Josi. Boa tarde, então, a todos. Eu falo aqui do Terreiro de Xangô, em Viamão, do Rio Grande do Sul. E hoje a gente reservou essa data especial para também falar sobre a nossa Velha Guarda, sobre a nossa ancestralidade. A gente vem trazendo aí o pai Mário, que é meu pai carnal, é sobrinho consanguíneo de Alice de Iemanjá, né, e bisneto do vô Honório de Sapatá, que foi um escravizado quando chegou aqui num navio negreiro no Brasil. A gente vem também convidando a Lorena de Iemanjá, Oriema de Ogum, são as irmãs carnal da mãe Marlene e são ex-filhas. A tia Lorena era filha também da avó Anitta de Oxum, a avó Anitta do Boi, lá de Niterói. E a gente convidou também a tia, mãe da Sani, como é que é o nome dela? A tia Eva também, que é também a, vamos dizer, ancestral viva da gurizada aí. E também a avó Lúcia de Chapanã. Ela é filha do Combo, né? A única filha viva do Combo, os tamboreiros do Agenor pai. Então vem com a gente que a gente vai entrar nessa conversa muito legal. Podem mandar pergunta para eles também. Vamos lá, pessoal. E aí a senhora ficou com a Marlene e depois seguiu, depois do falecimento dela. Depois essa experiência aqui é da nossa. E aí, tia Lorena, foram lá na jornada lá. Isso que a senhora ouviu aqui agora do pai da tia Oriema, lembra de alguma coisa para poder complementar? A única coisa que eu posso complementar é essa isso da mãe para os novos filhos do nosso lado. No caso, ela era muita, mas a Marlene era a mãe, tia e tudo um pouco. E depois ele foi, aí ela não queria, mas ela foi obrigada até pelo, né, se diz, pelo, como é que se diz? Pelos santos. Tá. Antigamente era assim, tia? Ela foi obrigada, assim, a me aceitar, porque eu não queria. Aí o seu Eugênio disse pra mim, bonito não tem uma quarenta, não faz o que ela tá te mandando. E quem era o tio Eugênio, tia? Só para explanar. Era o meu tio e meu pai de santo, porque até então, né, era o esposo. Ah, a senhora era filha do tio Eugênio antes da tia Anitta? Não, os era dois? Sobrinha. Mas aí eu passei pai. de santo por causa dela. Entendi. E o tio Eugênio, que era da Bonita? Esposo. E aí foi, sabe, aquela foi passando, e aí foi aonde eu até hoje continuo na mesma. Vida bacia, tia? Na mesma bacia. A senhora continua filha da tia Anitta? Sim. Anitta, né? Anitta de Oxum, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. Pai, conta um pouquinho pra nós lá, em que momento tu teve esse contato com a dona Ondina? Dona Ondina? Isso. Então, na época eu tinha na época uns 8, 9, 10 anos na época. A gente sempre, como eu disse, a gente saía de carroça e ia visitar ela. Na sexta-feira, no sábado.
A gente ia sempre de cavalo para buscar ela lá na casa dela. Mas essas visitas tinham algum preceito dentro da religião de matriz africana ou era só uma visita? Não, uma visita cordialmente, comadre para comadre. Ah, eles eram comadres das duas? Era comadre. E tu lembra de algumas festas, assim, tu lembra de algum pessoal que ajudava ela de alguma forma, que conduzia, que auxiliava ela, o filho de santo? Nessa época eu não me lembro de muita coisa, né? Sim. Nesse sentido. E tu era feito de carroça, da Vila Jardim? Era, tudo era pra carroça. não tinha quando o ônibus, Ah, tinha. Vocês pegaram tanto da carroça também? Funcionava mais era de carroça. Mais de carroça pra tudo que é lugar. E tu lembra alguma coisa do seu Idalino daquela época, Nito? Dali eu não me lembro da fisionomia dele, assim, né? Mas muito pouco eu me lembro dele. Era um senhor alto, magro. E ele frequentava ali a casa da tia Alice na Vila Floresta, né? Frequentava. Tu chegou aí ali com eles na casa do seu Idalino, ali no Mato Sampaio? Não, foi uma ocasião, na casa dele ali com a minha tia. Que era aqui em cima na Protásio, né? Lá no Mato Sampaio, que chamava, né? No Mato Sampaio que ele falava. No Mato Sampaio, agora é Bom Jesus, né? Mas tem ainda ali um pedacinho do Mato Sampaio, gente. Naquele café que nós tomamos aquele dia aqui, pai, tu mencionou o nome de um senhor que morava numa daquelas casas junto com a tia Alice lá, que tinha algum parentesco com a dona Undina. Eu tinha um Alzeiro, não sei, conheceu? Não, não era da época. Tinha um morava Alzeiro. lá no sul da casa, lá ele era irmão da dona Undina, que é o Alzeiro. Mas aí ele ficava junto com a dona, com a tia Alice, não? É, ele morava morava lá no sul de casa lá. Minha tia tinha um monte de casa nos fundos do terreno lá. Naquele mesmo local lá, naquele lugar onde... local. Ah, então ela tinha a casa na frente e uma casa que ela alugava com os fundos. Os fundos era um monte de casinha ali que ela alugava às vezes. Quem alugava, pai, as casas? A tia Alice. A tia Alice, é. Não, nada. Negócio de negócio era com ela. É? Ô pai, me diz uma coisa, e naquela época, como é que eram feitos? Vocês devem saber, né? Existia bastante amizade entre os batuqueiros, eles eram bem amigos, porque a avó Alice e a mãe Undina eram comadres, né? Essa é a história que a gente tem, até registros, inclusive a gente esteve visitando, né, Fê? Isso. A família, os familiares lá da mãe Undina, que vem trazendo a bacia, como a gente vem trazendo aqui na Mãe Marilene, e fomos muito bem acolhidos, eles já tiveram aqui também. E como é que era isso, Lúcia, antigamente? Vocês se davam, era que nem hoje, que é uma guerra? Se dava melhor, Lúcia? É. E dizem que antigamente, aqui eu peguei essa parte, apesar de eu ser mais moça que vocês, antigamente a gente se combinava até pra fazer um batuque, né? Por exemplo, se a avó Lúcia tocava lá, a mãe Marlene não tocava aqui. Era assim, né, Lúcia? Antigamente não tinha essas competições de um título que convidado. Essa é a rivalidade? Como é que era antigamente? Já vai passando boca a boca e vão indo. Não precisava nem convidar, Lúcia. E é verdade, Lúcia, agora se falando da questão do tambor. Eu lembro que quando a gente tava chegando no batuque, a gente conhecia a nação pelo toque do tambor, né? Cada nação tocava de uma forma. É verdade isso aí? Hoje não é? Tu costuma visitar casas, Lúcia, hoje ou não? Não. Tu não vai? Por opção, Lúcia? A Lúcia tá sempre aqui no nossos batuques, tu tá certo. Eu acho que a gente tem que ir onde a gente se sente bem, né, Joãozinho? E nessa situação do tambor, como que começou isso na sua vida? Desde pequeno? Da idade da Tônia, ó. E a senhora aprendeu a tocar com quem? Seu pai? Seu combo, é isso? E a senhora ia nos batuques com ele, tocava? Tinha tipo um grupo, né, Lúcia? É o seu comba eu não conheci, né? Mas o tio Agenor Filho, sim. E até hoje eu ainda encontro pessoas que dizem, eles tinham tipo um grupo, né? Que era Belém, a Gelsa, o Haroldo, Jorginho, Juca e a Lúcia. E como é que era quando vocês faziam esses toques? Assim, era combinado, Lúcia? Quem entrava primeiro, quem entrava depois? Como é que é, Fefe? Hoje vocês fazem isso, né?
no nosso grupo de tambor, né? Sim, hoje no nosso grupo de tambor a gente tem... Porque eles se conheciam só pelo olhar, né? Era tão bonito. Claro que a gente ensaia e busca cada vez mais se aperfeiçoar, busca realmente a raiz. A tecnologia está aí, né? Mas a gente procura levar a raiz, nada contra, novamente nada contra quem busca a tecnologia. Tá tudo certo, tá tudo certo. Nosso bate-papo não é sobre isso, tá? Mas a gente procura buscar a raiz, a feitura do tambor com corda, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, quem faz de uma outra forma, que invoca o orixá de uma outra forma, que invoca a energia de outra forma, porque na realidade o que a gente toca com o coração é independente do instrumento é feito, tá? Então, obviamente que a gente faz nossos ensaios, procura continuar levando a raiz. Escutei muito o Jorginho, o Juca, o Tio Agenor tocar, tio Antônio, tia Lúcia, podia ter buscado um pouco mais, tinha, mas só que a gente é uma faixa etária de 14, 15 anos ali, que é mais de brincar e sentar na hora da mesa de beijo. Né? Então a gente esquece algumas coisas, né? Mas a gente procura, né, Léo, o João, o Carlos, a Vanessa aí, o Marcelo, procura a gente ajustar o mais possível o toque, né, Carlos, pra gente poder se olhar e já saber de que forma a gente vai conduzir alguma coisa, né. E a tia Lúcia, quando ela pode, ela tá com nós, quando ela acha que alguma coisa não tá, ela só faz assim, ó. Já estica o beijo pra nós. Aí quando a gente sabe que não tá, alguma coisa não tá certa, a gente apurou demais, a tecnologia tá avançando, então a gente tem que voltar, porque a gente entende, né, que a gente é ser humano, nós somos passivos de erro, então... E a gente tá aprendendo, né? A Deus que também, tem né? A tia Lúcia que ainda que toca com nós, as tias que estão aqui, então somos bem humildes, a Josi bate bastante na tecla pra gente continuar cada vez mais mantendo a raiz, mas novamente nada contra quem faz de uma outra forma, porque o intuito é invocar o orixá, independente se é com tambor, com ferro, com aro, com quadro. Cada um faz como sente também, né? Cada um faz como sente com o coração. E, ô Lúcia, enfim, quando vocês tocavam, tu sempre conta pra nós, atrás dos bastidores, né? Que tu, na verdade, não queria tocar e teu pai te obrigava, era assim, você mesmo? É? O que tu não gostava, então? O mudinho. Ah! A reza muda! E ele te obrigava? Uma hora no pudim. Não, mas ele prolongava muito. Mas, ô Lúcia, essa reza muda que a gente sabe, a gente não vai falar aqui dos bastidores, que é, vamos dizer, um segredo, né? Da herança do nosso tambor. E isso vinha também do Comba? É. Sim, porque na minha avó era tocado, na Anitta era tocado e dentro do terreiro de Xangô é tocado, sim. Até porque tem um fundamento pra poder fazer isso, né? Mas tu nunca gostou? Nunca gostei. Eu devia ter feito disso. Eu vou dizer boa tarde lá pra Sandra. Dona Sandra, querida, muito obrigada. Sim, tá a velha guarda toda aqui. Vamos conversar um pouquinho. Pode mandar oi aí pra galera e perguntas também, que eles estão aqui. A Sandra, a mãe Sandra, aquela. Dona Sandra da Imanjá, já esteve aqui conosco. Tá mandando oi pra vocês. Sabe quem é, né, tia? Isso. Dona Eva, oi. Conta pra nós. Lá do início que a senhora leva para nós, para a gente poder espanar um pouco mais e ter a vivência. Como é que era com a senhora? Olha, eu não fui de religião assim, de pequeno. Sim. Os meus pais, sim. As minhas irmãs, né? Mas eles tiravam fora. Por quê? Nossa, e eles sempre não deixavam em casa. Eu comecei a frequentar a religião depois de adulta, né? Depois eu comecei a ir. Então, a religião eu não conheço. Certo. Eu sei que na Umbanda, sim. Aí, tinha os toques, tambores, em cada casa que a gente era uma batida diferente. As puxadas de ponto diferentes, os pontos, os caboclos. O que a senhora escuta hoje é muito diferente. É muito. Às vezes eu fico escutando e eu digo, não
encaixa. Não encaixa. Não se reconhece, tia? Não reconhece. É muito diferente. Às vezes até fica, a Tânia coloca... Alguma coisa para poder relembrar, tentar lembrar? E me diz uma coisa, eu acho que pra vocês deve ser bem estranho, né? Que nem a gente tá aqui com o quê? Quantos anos, Fê? 391 anos. Juntos nós temos em 5 pessoas, 391 anos. Como é que é pra vocês, tia Orema, tia Lúcia, pai, tia Eva? Como é que é pra vocês olhar pra nós assim, tipo, vocês olham pra nós, mas é todo mundo alienígena ou o quê? Como é que acontece? O que essas crianças querem? O que essas crianças querem? Porque eu entendo, eu imagino que quando vocês vão perdendo os irmãos, as familiares, aquelas pessoas que iam com vocês nos cultos ao sagrado, vocês vão perdendo a identidade. Ou vocês veem numa boa e tudo bem. O que vocês pensam disso? Se sentem sozinhos? Vai diminuindo, por mim vai diminuindo. Vai diminuindo. Sempre eu penso, aí vem aquele comentário, né? Tudo acontecia assim, assim, assim. Hoje em dia não tem mais o fulano. Mas a gente tem que tocar a vida, não pode parar. Mas tu sente falta, tia? Sim. Daqueles batuques que a gente ficava... Quantos dias, tia? 32 dias! Contava nos dedos, eu vou dormir. Terça, quarta, quinta, sexta, não vou dormir. Vou dormir só a partir de segunda. E vocês tinham que ir todos os dias, tia? E não cansava, né? Hoje em dia não aguenta uma matança, né? Mas não podia nem pensar em desistir ou não vou cansar, não. A gente fazia tudo com carinho, com disposição. Tudo dava pulo quando tinha o batuque. Se tu fosse cansar, que tu fosse pra ir... Era divertimento? Era um divertimento com prazer, com amor, coisa que hoje em dia não existe. E lá na casa da avó Anitta, nossa avó, a nossa mãe de santo, né, tia? Tu também cuidava da cozinha, tia, lá? Sim. Eu sempre fui muito metida na cozinha. Então eu gostava de participar. E aí a Aparecida Marina, que também se envolvia na cozinha, era nós duas que ficava na cozinha. Então eu sempre ajudei na cozinha. A Xanda também, pai? Depois da dona Xanda, porque até então... Vocês eram aprendiz. Era ela, a gente ajudava, mas era ela. E pra ti, tia Orema, como é que é isso? Hoje olhar e eu não me reconheço mais. Olha, tem aquela coisa assim, ela não tá mais aqui em carne, né? Mas em espírito tá. Mas que é diferente, é. Vocês sentem falta, tia? Eu não posso falar essas coisas. Pode falar, Neném. Mas eu fico feliz, porque eu sei que ela está no bom lugar, ela cuida de todos nós, de todos. E deve estar aqui. Eu não enxergo, infelizmente, não tenho essa graça, mas eu sinto. Mas é a continuação. É tu com todos os teus filhos que tu tem de religião. É tu com as tuas duas beiras. O Fernando com os dois dele. O Marcelo não tem nenhum, mas está presente. A Mosa com o Joãozinho. Isso para mim é uma glória. E tu acha diferente, tia? Porque tu foi filha de Santa Mãe Marlene também, né? A minha mãe carnal. E porque tu é irmã dela. Tu acha diferente, tia, as coisas que ela fazia, de agora? Como é que tu vê isso? É diferente, porque ela tinha um jeito de ser que ninguém de vocês tem. Ninguém. Ela era assim, a hora de brincar, ela brincava. Mas a hora que tinha o assunto sério, era sério. Tanto é que era os berros, né, tia? Comentando com a Lorena outro dia. Ela levantava quando ela surgia na porta do quarto ou no corredor, a gente sabia se aquele dia ela estava de bom humor ou não. Ela chegava ali, ela olhava em volta assim. Então, dependendo da fisionomia dela, a gente já conhecia. E vocês igual gostavam e adoravam? Eu gostava, muito. Bom, era o amor da vida da gente, né? Sim. Ela sabe disso. E com todo o jeito que ela era, se ela tinha que gritar, ela não ligava, se ela tinha que xingar, ela não xingava, ela falava, se tivesse todos vocês aqui, ela tivesse que chegar aqui e xingar, ela xingava e falava o que era. E a gente baixava a cabeça e ouvia o que ela tinha para dizer. E era muito mais rígido do que hoje, tia? Muito. Mas e aí, tio Wilson? Boa tarde, tio Wilson! Boa tarde, tio Wilson. E aí, tio Wilson? Com a risada dele, eu vou ter que passar pra ele agora, tia. E
tio Wilson era muito rígido. Hoje a gente tá no lucro, então. Não, tranquilamente. É que aquela época, não estou criticando aí o momento atual que a gente vive, família e tudo mais, mas principalmente eu, modéstia à parte, eu sou dos mais velhinhos daqui, né? A gente teve aquela criação que não era difícil, era o respeito. Os mais velhos falavam, a gente ficava bem quietinho. Imagina na religião, toda aquele... É só no olho, né, tio? Só no olho, mas a gente ficava bem quietinho mesmo. Dona Anitta, é que você está falando? Sim, a Anitta. Ela não sei por que ela ia lá em casa, quando nós moramos bem na entrada ali, sabe onde é que nós moramos ali? Ela ia a pé. Sabe que eu respeito, não sei o que é, que ela passava na rua e o pessoal ficava até meio se escondido. Com medo, tio? Sim. O respeito que ela tinha, né? O respeito que ela tinha. É isso, o pessoal vai ter que saber muito mais que eu, imagina, né? Mas a gente chegou lá, assim, e já aderiu fácil a maneira como ela tratava as pessoas, e até assim, quando ela estava sozinha, às vezes era bem legal, assim. Era bem legal, tinha bem aberto. Ou seja, era muito enérgico naquela época, mas vocês gostavam. Até porque não tinha nem opção, né? Parece nós, né, gente? A gente só com o olho, só que não, né? A gente usou demais por toda essa criação que a gente teve, né? Ficou muito mais fácil. Agora, antigamente, eu peguei nessa época aqui, que aqueles mais antigos a gente chamava de tio. Tinha que beijar na mão, pedir benção. Exatamente. Então não foi muito difícil. Eu sei que hoje seria muito difícil. Não. Hoje é difícil manter. Hoje, diferente, bem diferente, né? Seria muito difícil. Aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui. Joãozinho, é isso, Joãozinho? Eu queria saber, quando tu andava de carro com a Alice, quantos anos ela tinha? Como que ela tinha? Quantos anos ela tinha naquela época? Ela devia ter uns 50 poucos anos. É isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho. A Rafinha? Eu queria saber, uma curiosidade, como que tu e a avó se conheceram? Vocês dois se conheceram na casa da avó Alice, na casa da avó Anitta? Quem? Tu e a avó Marlene? Conhecemos lá na casa da avó Anitta. É. Na verdade, o vô era sobrinho e filho adotivo da Alice de Iemanjá. E a mãe, filha adotiva da Anitta da Oxum. Isso. Aí vocês conheceram quando foi na casa da avó Anitta, é isso, vô? Se viram, a dona Anitta às vezes ia lá pra casa, na Dona Floresta, ia lá pra casa segunda-feira. Ela ficava até sexta, sábado, depois ela ia pra casa. E tu e a mãe namorando? E tu e a mãe namorando, a Lúcia cobertando. Era isso, Lúcia? Hoje a gente não pode nem custar tu que namorar aqui, olha. Mas naquele tempo era namoro mesmo. Era? Existia então também, vamos dizer, essa questão dentro do culto, né? É isso? Vocês iam para os batuques para namorar? Não acredito. Quando a gente é pequeno, cara... Surgia, né? Você assim? Tu torcia para essa relação, você? A mãe? Pode falar, só tá escutando. Ela vai estar escutando, mas pode falar. Terrível como? Quando eu fazia, quando eu tinha que ficar frio, ela fugia pela janela e colocava ela. Eu posso falar essas coisas. Mas era bom, era divertido, né? Era saudável, né, gente? A gente tem uma outra pergunta ali. Matheus? Quando tu entrou pra casa de santo, não podia criança? Criança tinha naquela época. Se podia entrar criança antigamente na casa de santo. Tinha um quarto. Sempre teve um quarto. As crianças quase nem participavam, né? Eu vou falar por mim, da minha época, eu ficava na casa da tia Lorena, lá nós morava,
lá na Niterói, na casa da Anitta, então tinha 3 casas no mesmo pátio. E a mãe, a tia Lorena e a avó Anitta. E eu ficava na casa da tia Lorena quebrando a casa, nós ficava se incorporando de santo, fazia, tirava recopa, fazia um monte de coisa. Brincava. Quando chegava na reza da Oxum, que era lá pelas 8 horas da manhã, que os batuques terminavam 1h da tarde, aí a criançada ia toda pro salão. É assim, tia, ou não era? Era assim. Com sono, sem sono, mas tinha que ir. Tinha que ir, levantava, e aí a gente achava horrível de tirava as crianças da cama, de não tinha que tirar da cama pra ir. Mas tinha que ir chorando, não chorando, me levava, me cola, arrastava até a mesa. Ô tia, e a mesa de beijo era feita na reza da Oxum. Na reza da Oxum. Da Oxum. Tinha que ser na reza da Oxum. Ela não abria mão. Não abria. Eu tenho uma dúvida. Tu lembra, assim, de alguma coisa, assim, lá na Tia Alice, se era mais ou menos parecido com o que acontece aqui hoje, ou era diferente? Não, é completamente diferente. Era muito mais fechado, né? Hoje é mais aberto. Mas tinha, assim, essas visitas que a gente tem aí, tinha lá também. Espirituais, a questão espírita. Era tudo resguardado. Quase não ensinava muitas coisas para os filhos, né? Mas o segredo ficava entre si, né? Era tudo muito segredado. Eu me lembro, tá aí a tia Lorena, que não deixa eu mentir, que toda segunda-feira o Agenor filho do Agenor Comba, vinha pra cá toda segunda-feira com um pacotinho de bife enrolado no papel pardo lá do mercado. E ele e a mãe ficavam o dia inteiro. E nós não podíamos chegar na porta da sala. Era um pacote de bife ou um pedaço de carne inteiro, porque guisado ele não comia. Ele não gostava de comer guisado pra ele. E era um segredo só. Aí daquilo, tirava nós da cozinha, né, na televisão. Me lembro que às vezes o moleque ia pra tudo. Nas casas da televisão na frente, na parte da frente, a mãe ficava na cozinha lá. Fechava a portinha e a conversa, nem sabia o que era essa conversa, né? Depois que a gente soube que tipo de conversa, né? Sim. Eu vou dar boa tarde lá pro Anderson Barreto, a gente Xangô pra nós, boa tarde, pra Cláudia Moraes também, boa tarde, que estão nos assistindo. A Claudinha, tia, tá te dando oi aqui. Eu tenho uma outra dúvida, assim, conversando com a Lenira, ela relatou, assim, uma mala que o pai andava. Não sei se tu chegou a lembrar, assim, ela disse que ele botava uma roupinha branca e pegava a malinha dele, uma malinha de couro, quadradinha, assim. E ela disse que tem lembranças disso acontecer já lá na Tia Alice. Eu não sei se tu tem alguma lembrança disso também. Nessa época não tem. O pai era aquele filho retirado, né? Aquele filho retirado, não se envolvia muito. Tanto é que eu tô sofrendo pra buscar a história até hoje. Tia, tu não me acredita com um filho da mulher parada na minha frente. Não contavam muita coisa. Ela disse que eles não contavam, mas é tudo lembrança. O pai era muito reservado, eles não contavam. Mas a gente nem sabia. Ô pai, naquele tempo também, as pessoas que eram de religião, eles costumavam andar de roupa normal. Né? Principalmente os homens, como o tio Wilson. Hoje eu vejo o tio Wilson nos batuques, ele vai assim, apaisando. Não precisa traje, mas a gente sabe que o tio Wilson até bota o pé na cabeça, não sei quantos mil anos. Antigamente era assim, né? Não precisava ficar todo... Pessoal quando era perto também. E nem isso, porque o tio Wilson era a mesma ala do pai, né? Ele era reservado, mas tem obrigação, o Oxum do pai, imagina. Com muitos anos, né? Aí fazia aquela aí eu botava a gente via assim, não podia entrar, só podia passar. Só caía com a roupinha. Só um minutinho, agora o tio Wilson adentrou aqui, foi para 469 anos, era 341. O Wilson entrou, agora estamos aqui com 469 anos aqui de ensinamentos e cultura. Eu vou dar boa tarde lá também pro Gregory de Oxum, boa tarde, meu bem, obrigada aí por estar nos assistindo, todos os outros aí que estão ao vivo conosco, muito obrigada, e isso aqui é importante pra gente deixar a história, né, a criançada tá aqui prestando atenção e eles precisam ter ciência, né, que pra eles estarem aqui hoje, tanto na corrente sanguínea, quanto no culto ao orixá, é preciso passar pela velha guarda, porque não existe como pular, né, essa etapa. Tem uma pergunta aqui, João? Teve um vídeo de um
Marcelo me mostrou, né? Porque eu tava lá na dele, eu acho que foi em março, né, quando tava na enchente. Ele me mostrou um vídeo que tava tendo um batu que era em 1800 e pouco. É? E o que tu achou? Aí eu vi o Bonário tocando tambor. O Vogenor. E isso e só. É? Aí quando chegou na rede da Oxum, eu tinha visto um monte de crianças saindo de um portinho. Antigamente era assim mesmo. E uma delas foi o Marcelo. Ali, outra pergunta aqui, o Iago. Tia Anitta, tu gostava muito de andar de carroça? Naquela época tinha um movimento, mas era carroça, né? Carro, era artigo de luxo. E essa história que estou do Caxias tinha um ônibus, em que momento essa história entrou aí do ônibus da Caxias tinha um ônibus? Não, por causa que a minha tia Alice ela era muito negociante. Você comprava aqui, vendia lá, para fazer esse esquema todo. E esse ônibus entrou como? Esse ônibus foi muito. Na época ela tinha um salão de baile lá na Piqueira. Tá. Tinha um salão de baile lá. Nessa época que ela tinha um ônibus também, de linha. Ah, era um ônibus de linha? Pegava o passageiro e levava para um bairro pro outro. Fazia a linha do Passo Feijó, Passo da Figueira, aquelas zonas, né? Ô, gente, quem aqui já sonhou com ônibus? Muitos, né? Gira aí, Joyce, o celular para o pessoal ver. Esses sonhos do ônibus indica a avó Alice. Ela tinha realmente um ônibus de linha, vários ônibus de linha. Entendeu? Antes da gente começar a buscar a história, o resgate da nossa ancestralidade, todo mundo via esse ônibus. E aí é por isso, por essa história que o pai contou. Ela tinha um ônibus, ela tinha uma linha de ônibus, na verdade. É isso. Matheus. Ô, vó, quando tudo isso aconteceu na vida de vocês, entrar pra casa de santo, quantos anos vocês tinham? Quantos anos tinha, pai? Desde que nasceu? Desde que nasceu. A tia Alice sempre foi de religião. Sempre foi de religião. Manu. No tempo de vocês, algum de vocês era do tempo da escravidão? Alguém que vocês saibam pegou? Vocês não, com certeza, mas pai... É, tia. Ela contava? Bisavô, Foi escravo. É? E ela contava pra vocês, assim? Não, ela só dizia que eu não fui escrava. Às vezes não queria as coisas, né? Que eles davam, faziam uma comida e botava na frente. Ele dizia, meu sobrinho, não quero comer. Mas não come, porque no meu tempo eu não comia nada disso. E era obrigada a comer. Obrigada. Quando vocês têm uma comida da boca, eu estou falando e vocês não vão. Aí ela falava. E hoje em dia o nosso quer nugget, né? Eu tenho uma pergunta aqui. O Gregory de Oxum pergunta o seguinte: a benção desse povo lindo, tá pedindo a benção de vocês. Eu tenho uma pergunta. A cozinha antigamente era para as pessoas do culto ou os axeres cozinhavam? E quais as comidas que hoje vocês têm saudade? Naquela época, os axeres iam para a cozinha também? Não me lembro. Não me lembro. Como é que era que vocês lembram? Tu, Lúcia? A gente trabalhava por normal, como se participando. Mas eu peguei épocas, eu lembro do chapanã da minha mãe, sapatá, torrar o amendoim e bater no pilão. Eu lembro. Agora eu lembrei. Socava todinho no pilão. Tem coisas que a gente esquece. Tinha o Amalá que o Xangô da Aparecida Glaci. Ele só não batia com a mão, porque a mãe não deixava. E ele servia, né, tia? Ele servia. Caminhava. Eu me lembro disso também, era pequenininha, mas eu lembro.
isso que eu disse, tem coisas que a gente não esquece. Era um amalá no quarto de santo e era distribuído no final do batuque com a colher de pau de mão em mão. Eu lembro que muito eu comi também. Sim, era bem frio, assim, né? Mesmo. Era frio. Era frio. Que bom que hoje a gente tem amalá, né? A gente tem condições de fazer panelões e panelões de amalá para dar pro povo. Mas antigamente era tudo muito simples, né? Não tinha esse dinheiro para isso. Ah, sim. Então dividia uma gamela de amalá para todo mundo. Como a gente fez no Batuque da Senzala, né? A gente fez isso. A gente fez uma gamela de amalá só e dividimos para todo mundo no final do batuque. Foi assim. Assim, o que vocês lembraram, porque às vezes a gente, para nós jovens, a gente já esquece, imagina, vocês de repente podem esquecer, né? As lembranças que vocês tinham de pessoas. Nem o pai falou da tia Gelsa, o tio agora falou da tia Glaci, eu disse, a tia Glaci nunca mais ouvi falar. Sim, a tia Glaci. Tio, naquela época, quem que o senhor tem saudade lá? Alguns nomes que vem pro senhor aí. Olha, eu, para ser bem sincero, eu não tive essa raiz, assim, de nascer, acompanhar desde pequeno o batuque. Na verdade, foi quando a Ivanaik desde pequena, mas uma época ela até saiu, achava que ia ficar livre, lavou a cabeça, ela história toda, como é que foi, voltou. Sim. E aí, a partir daí, como eu era esposa dela, comecei a acompanhar. Então, não tenho, assim, muitos, assim... Mas acompanhava... Eu sou conhecedor de toda essa parte aí dos batuqueiros, antigos, alguma coisa. Mas eu sinto saudade, sim, por exemplo... A Glacia, aquele Xandu era uma coisa assim fantástica. A Ganju lindíssima. O Chapanã da Marlene era outro. O Xalá da Marina. Da Marina, que levava quase uma hora para se despedir naquela. Bonitinho. Chapanã do seu natalício. Também. Vocês lembram? Lembro, sim. Quer dizer, depois, o próprio o chão da Dona Anitta, né? E tinha. Aquele João Caveira, chegava, dançava. Sim, tem mais um famoso João Caveira. Bem devagarinho, o tudo mais do João Caveira, dançava com aquela... Ele tinha uma capa vermelha, bonita, né? Não sei pra quem foi, não sei. Sim. E ele dançava ali na reza do baraco, quando ele chegava, era um show. A Bonita de Oxum, ela trouxe essa origem de Pernambuco. Por isso eu fui a Pernambuco, porque para eles lá o Exu, ele não é o Exu aqui da Quimbanda, né? Então a história desse João Caveira é muito linda. E por isso ele adentrava antigamente, sim, os antigos sabem o que eu tô falando. Eu vou dizer mais, assim, eu aprendi isso sozinho. E não era bem o Exu, né? Aquele Exu era um santo. Ele matava na cabeça dos filhos. Não, mas com muito respeito, assim, uma coisa assim fantástica. Era o orixá de candomblé, na verdade, uma ligação, assim. Não era esses... É que ela trouxe esse culto, inclusive, tio, quando eu estive em Recife, eu fui no terreiro de Xambá, é uma nação, e a semelhança com a Nagô de Negamina é fantástica. Sim. Então a gente adentrou essa nação lá e eu tenho grandes, vamos dizer, suspeita que é de lá que a avó Anitta trouxe a cultura. Pode ter certeza, eu sei saber. Muito linda. No meu pensamento e tudo mais, e ela, inclusive, reprimia esses Exus, assim. Sim, os quimbandeiros. Em se misturar com a nação, mas o Caveira, que era como se chamava ele, né? E eu acho que ele era o único. João Caveira, né? Era diferente. Não é um Exu igual a esses aqui, não. É lá de cima e ela trouxe quando ela veio na bagagem. Ele tinha muita disciplina, aconselhava, ele era calmo, assim. Era um verdadeiro show. Antigamente eram bastante... Eu vou dar um exemplo assim. Ela fazia, às vezes, aquela... Não sei como é que você diz, ali no mar, do dia, né? E o Chapanã da tua mãe era muito bom, mas ele era muito... Como é que eu vou dizer assim? Muito rígido, assim, né? E uma vez ele ia indo, adentrando a água dentro naquele rio, e o João Caveira dava aquele grito. Só deu aquele grito e ele viu quietinho. Pra vocês era João Caveira. E a gente respeita. Denominava assim, né? A gente respeita. Sim. Não interessa muito o nome, mas também não é ele, como ele agiu. Eu sei que ele deu um grito e o Chapanã quietinho voltou. Obedecia. Como é que era a coisa, né? Era diferente. Bem diferente. E pra ti, tia Leva, um ano lá do seu tempo,
Tem saudade? 1, 2 nomes, 3 nomes. Só pra pedir pra ti. Olha, o convívio foram quase, como é que eu vou te dizer, os mesmos. Só que um tempo bem mais pra cá. Sim. Do tempo do seu Wilson, como comentou da Glacieira, nossa companheira, menina Lorena do Fernando, na cozinha da Marlene, muitos anos a gente fazia isso. Sim. Ô tia, tu lembra da Nitinha do Lodê? A pequenininha aquela. Lembro. Lembra a Nitinha do Lodê? É a Nitinha do Lodê. Ela morava aqui, né? Ela morava aqui na Santa Isabel. Temos aí a Tia Ica do Oxalá, né? Que é filha, né? Da Nitinha do Lodê. Tu lembra dela, Lúcia? Da Nitinha do Lodê? Ela que foi jogar pra mim uma vez. É. A gente levou, é a mesma? É. Eu não acho que eu não vou Era também, a Nitinha do Lodê, a Marina, né, tia? Quem mais era daquela época de vocês? Seu Natalício. Seu Natalício, a Marina, o esposo dela, que eu não me lembro mais o nome. Vilmar. Não era, sabia, Esquece. E tinha o seu Edson, que até ele morava fora daqui, nas Pelotas, lá com aqueles lados. Eu acho que deve ter mais alguém. Mas sim, a lembrança. Aqui a gente tem outra pergunta aqui. Quem, Gu? Tu, Gu? Como é que era a escola? Ah, naquela época tinha escola? Como é que era pra vocês? Colégio? Como é que era? Você lembra? Normal? Todos estudavam. Viu, Gu? Tinha escola também naquela época. Aqui. Tu? Vô, já que o Gu falou em escola, é verdade que vocês, quando não tinha mochila, vocês botavam material num saco de arroz? Naquela época não existia mochila, eles levavam os livros debaixo do braço, ou às vezes tinha uma pastinha, uma sacola, botava ali dentro. E o de tamanca pra escola? Mas o pai, eu não sei vocês, mas o pai Mário teve um pouco mais de sorte, né, pai? Teve os estudos, tinha uma situação financeira melhor, né, pai? Deu toda a minha educação, graças a ela. A do pai era, né? A tia Alice bancou tudo, pai. Pai, eu tenho uma curiosidade que eu queria que tu deixasse aqui para os nossos descendentes. Como é que pode vocês naquela época ter uma situação financeira boa? O que aconteceu? Da onde que tirava esse dinheiro? Tu lembra, pai? Essa mulher tem até uma frota de ônibus. Não te disse, era muito secreto. E tinha, né? E tinha, pois é, nem todo mundo veio de uma situação financeira. Meu pai, ele trabalhava na lancha, no porto, ele fazia aquelas, que agora tem o catamarã. Catamarã? Fazia o Zeca da Lancha. Zeca da Lancha. E ele tinha também uma situação de vida melhor, tinha? Tinha. Aí ele ia, ele fazia, 20 anos, então a mesa tinha que ser parte. Ah, que legal. Que bom, né? Que bom, nem todo mundo passou dificuldade, né? Dificuldade, assim, não. Eles tinham, fazia, a mãe trabalhava também, tinha o IPA, que tinha um colégio. O IPA de hoje? Não sei se tem. Tem o IPA em Canoas, não tem? Tem. Então elas lavavam a roupa. Tinha. Todo fim de semana elas iam pegar as roupas dos alunos, né? No saco, e aquilo ali era o trabalho dela. Fim de ano ela tinha que ir pra praia. Era assim, então juntava, né? Tem uma pergunta lá. Eu lembro que na época da avó Anitta, as crianças não podiam participar, né? Mas eu me lembro por que algumas crianças ela botavam. Eu me lembro que eu ajudava elas a botar coisas nas casinhas. Era uma casinha específica que eu ajudava. E por que naquela época a gente não podia participar se ela ensinava alguns? Era os escolhidos, tia? Como é que era isso? Os escolhidos, inclusive a Patrícia e a Josiane. Gente, eu fui escolhida! Com licença. Mal sabia eu a bomba depois, né?
Tinha também naquela época, tinha os escolhidos. Tinha, que não podia participar, mas os escolhidos sim. Patrícia e Josiane. Patrícia mal se aguentava nas pernas e tinha. A gente tem a Márcia, ela tem uma história da avó Anitta, né, Márcia? Não é tu que contou de uma história da avó Anitta? Tá, você vem? Isso. Como é que é essa história aí, Márcia? Ela... É que como tinha, que nem elas falaram, as escolhidas, eu era o dodóizinho dela, né? E aí ela disse, quando ela arrumou assim o cogal dela, ela tinha serpente dentro de um vidro. E aí ela disse assim, vem que eu vou te mostrar, tu vai ser a primeira a ver. E daí ela me fez entrar dentro do quarto santo, ela foi me mostrar a coral que ela tinha dentro do vidro. Ela tinha, exatamente, ela tinha mesmo. Não só dentro do vidro, mas em outros lugares também. Criava debaixo de uma casinha. Pra ti foi mostrado. E como é que é, pai, essa história aí, pai? Criava onde, pai? Ela tinha uma cobra preta. Não sei se o senhor se lembra do filho de santo dela, o Baiano. Lembra do Baiano? Vaga. Ele que cuidava dessa parte. Tinha uma casinha bem na entrada do portão, dos fundos, assim, perto da porta da cozinha, ali, tem uma casa preta. Fazia divisa com a vizinha do lado. Sim. E ali debaixo daquela casa criava uma cobra preta ali. Só quem lidava com essa cobra era esse baiano. Ele dava comida ali, ele que abria, fazia toda assim. Que eu sei da história que eu não. Um dia muito quente, não sei se vocês se lembram. Essa cobra saiu de baixo e foi pro lado da vizinha. Aí a vizinha... Essa história é verídica. Matou a cobra. Matou de manhã, de noite já estava. Essa história eu ouvi contar, né? A vizinha morreu. Que ela matou e ela deu a hora, né? Que ela deu hora até Ô pai, e o pessoal costuma... Essa pessoa que o pai tá falando é a nossa avó querida, avó Anitta. E sim, ela realmente cultuava isso. Na verdade, o terreiro de Xangô sabe o que é. É um segredo da família consanguínea nossa, e é verídico mesmo, assim, né? Então ela dava hora, data e dia. Era assim. E é por isso que ela era tão temida, né, Lúcia? Tu tocava muito lá na casa da Anitta? Como é que eram os batuques lá naquela época? Tenso, era alegre, as pessoas tinham medo, como é que era? Não, né? A gente tinha tentado você dava tempo. Era bem, sabia, né? Interessante é. E naquela época as pessoas respeitavam bem o terreiro? Ninguém deu isso. Eu não falo. Que tem que comprar roda. Antigamente não podia conversar, Lúcia? E hoje em dia? Claro, qualquer coisa, duvidade. E é verdade, Lúcia, que quando chegava um santo, a Lúcia pode falar bem pra nós, porque ela é tamboreira e tocava junto. É verdade que quando um santo chegava no salão, era diferente? As pessoas tinham respeito? Diferente de agora, eu acho, né, Lúcia, um pouco, né? Bem diferente. Antigamente um santo chegava no terreiro, meu Deus do céu, né? As pessoas... Hoje uma coisa que você não gosta muito também. Hoje em dia, quando chega santo, tem uma pessoa que chega santo em ti, tá, chegou o santo em ti, passa então vai junto para tu tirou, aí todo mundo vai pra roda, depois tira a reza, e quando chega a reza, tu pega o teu santo, e escriturando e tal, e aí tudo olha pra ti. Tá errado? Sim, verdade. Ficou induzindo, né? Aí a pessoa já desconfia. Antigamente não tinha isso. E também antigamente era pouco santo no batuque, né, Lúcia? É. Mas como agora, que de 100 pessoas, 99 se ocupa? Tinha bastante. Era igual? Sim, antigamente não me levava tudo que era lugar. Então, tudo que era batuque. Tinha bastante coisa.
Bastante tudo podia o pessoal não podia jogar na hora. Não era tudo. Era diferente. Eu digo diferente, tu acha que nas energias, Lúcia? Sim. Eu não sei vocês. O tamboreiro sabia quando os cantos ia chegar, o tamboreiro sabia quando estava encostado na pessoa, tudo sabia. Por isso que eu digo, o pai imaginou está bem. Sim. Era lindo de ver, né, Lúcia? Os cantos não chegavam, ele cuidava, sabia que as pessoas não sabiam. As chegações não chegavam. E ficava, né, Lúcia? Não. Eu vou fazer um relato em cima do que a tia Lúcia falou aí, né? Um dos últimos batuques que eu vi o chapanã da minha mãe chegar nela ali foi num batuque aqui no Partenon. O ficou naquela reta do chapanã, ficou. E nós olhávamos pra ele, tipo assim, não vai terminar, não vai parar. E ele, não vou. E ele ficou. Ficava invocando, né? Porque na realidade hoje a gente entende, né? Que o chapanã já tinha aberto o portal já não estava mais na ligação, né? Meu tio ficou, sem exagerar, assim, uns 40 minutos naquela reza do chapanã e nada, né? Era tanto e ele, né? não se sentiu muito contrariado em ter que passar para outra reza, porque esperando aquele chapanã não veio esperando ele, né? Porque ele ficava até que o orixá realmente chegava. Ele se sentia realmente perfeito, só, o orixá está chegando, vamos esperar. O tamboreiro tem que prestar atenção quando as pessoas estão na roda, bater. Porque tu sabe quando vai chegar e quando ele não vai chegar. Tu tem que saber. Aí tu tem que segurar ela, tem que prestar atenção naquela pessoa. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia toca um pouco, já cansaram, e termina para outra reza, aí quando chega, pode cair no chão. Então. Mas você vai falar, quando tu falaste no respeito que tinha para o professor, o maior exemplo assim, que eu acho que transmitia isso para as outras pessoas. Eu não conheci o pai do Zenoro, o Zenoro demonstrava isso. É lindo, né? Que ele tinha, podia ser o santo, tinha o mais simples, vinha na frente, ele tinha respeito. Carinho. E diga-se de passagem, muito bonito, que ele transmitiu para essa turma. O senhor acha que ele conseguiu transmitir? Eu acredito que sim. A Ronária, a turma antiga, ela adora, porque aquele respeito que tem quando chega o teatro. O tamboreiro tem às vezes até de tênis tocando. Sim. Nem sabe, está chegando chato. E outra coisa importante que tu falou, e eu queria sempre falar da Dona Anitta, era uma meia dúzia de santos. É isso que eu digo. Mas aqueles santos, principalmente no fim do ano, que era o único batuque que ela iniciava cedo, meia-noite ela iniciava. Era cedo. Aí, meia-noite, quando as pessoas que se ocupavam iam na porta, o santo chegava ali, meia-noite. E até às 9 horas ficavam. Não essa coisinha não essa coisa de 1 hora, 2 horas, assim, né? O santo chegava à meia-noite e ficava até às 9, 10 horas da manhã. Não subia. Por exemplo da mãe da Vanária, a Patrícia. Sim. Ela chegava ali, e ela era mais velha um pouco, né? Sim. Ficava até às 10 horas do outro dia ali. Então todo mundo, eu vi na praia, quando ela ia tocar na praia, em Vazelor, tocando, né? Aí o pessoal, os deles chegavam e diziam, mas esse aí é pesado aí, aquela energia, né? Ai, lindo, lindo. Quem viu, viu, né? Era com sol quente, me interessava, de tarde, fazia o encerramento, né? E o pessoal chegava ali e comentava, mas eu não cheguei forte mesmo. Via a energia do santo dançando, que era uma meia dúzia, né? Mas era realmente sem fazer nenhuma alusão ou crítica. Claro. Nos dias de hoje, mas era a gente saía que era o santo verdadeiro mesmo. Que o que acontece, né, tio? Antigamente, as pessoas, eles invocavam com mais emoção e mais respeito. Tanto é que quando a gente botava o pé no batuque, tu já sentia energia, né? Porque as pessoas estavam mais, hoje em dia, estão mais preocupadas com a mídia, com o turbante, com a quantidade de guia, com a roupa, né? E esquecem. Hoje, infelizmente, a gente vai a muitos batuques, posso falar, que as pessoas não entram na roda. Eles ficam na rua a noite inteirinha. Enquanto os tamboreiros estão lá suando, fazendo aquela invocação, porque tocar o tambor é invocar o orixá, é abrir o portal para bater lá em cima. Como eu sempre digo, depois da 8ª dimensão. Então, é isso que mudou também. Eu não sei se tem alguma diferença, se é a evolução das coisas, que muda muito dinâmico. Muda, né? Mudando, né?
Nem faz muito tempo que na roda de um lado que era só as mulheres, do outro lado só os homens. Exatamente. Não sei se isso é relevante, talvez. Em algumas casas ainda se segue a tradição, né? Homens atrás de homens, mulheres atrás de mulheres. É isso aí. Eu tenho uma pergunta pro Anito. Quando, não sei se tu lembra, assim, claro, hoje a gente já sabe que a tia trouxe toda essa bagagem dela de família e tal, do pai. Ela comentava isso, assim, como era lá na época do pai dela, as épocas de batuque, amizade lá com o custódio. Não. Já ouviu falar, pai, no custódio, no príncipe custódio? Não. Eu disse, era muito fechado, né? Não falavam nada? Não falavam quase nada, só falava mais chegado mesmo. Os filhos, assim, ela não relatava muita coisa, não. Sim, criança não podia nem ficar ouvindo as conversas dos adultos, né? Imagina. Naquela época não podia, né? Tinha que nem as nossas, parecem igual as nossas. Muita coisa, né? Sim. Agora tá começando a resgatar, a gente ficou lá para trás. Tem uma pergunta aqui, Dani. Iago. A partir de quantos anos passados fundamentos para as crianças? Acho que o vô não vai saber responder. Essa eu não vou saber. Tio Wilson, o que o senhor acha? A criança podia receber fundamento, que é o que eu acho que ele está dizendo? Na época ou não? É como vocês estão ressaltando. Não, né? Os adultos, filhos de santos. Eu ouvi eles falar que daquela época dos jovens, hoje são os veteranos hoje, né? Eles aproveitavam o dia que a mãe deles estava alegre, estava muito bom, às vezes levavam um presente que ela gostava, para a partir daquele momento, conversando, tirar alguma coisa, porque realmente eles não eram falar, como dizia, levavam aquilo, né? Mas tinha os espertos que faziam assim, criança nem pensar, imagina, né? Isso aí. Mas os adultos, eu ouvia muitas histórias que eles esperavam, às vezes, aquele momento que a mãe estava alegre, estava feliz. Esperava o momento certo. Para ver se conseguia tirar, e às vezes conseguia alguma coisa. Mas era assim. Eu tenho uma outra pergunta, Fone. Outra pergunta aqui. Anitta, tu lembra daquele centro que a tia Alice tinha? Não sei se era de Umbanda ou se era de espírito. Que hoje agora ali seria do lado do Shopping Valig, ali hoje é o Valig, né? Que era num prédiozinho, assim. Não sei se chegou a frequentar ali. Não lembro, era muito pequeno naquela época, não me lembro. Que era do... Tinha muitas coisas. Eu lembro que a Lenira também relatou quando era pequena, ela ia ali, daí tava a tia, né? Ela tomava paz pro preto velho da tia Nair, né? Tia Nair. Tia Nair. Quem mais aqui, João? Eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês vão fazer batuque, aí fazendo lá, as crianças comem na hora do Xangô ou no fim do batuque? E aí, Lúcia, como é que era na tua época? Não tinha na coisa hoje, né? Criança nem podia, né, Lúcia? Só na Reza do Oxum, acho, né? Viu, João? Não é que nós vamos trancar vocês tudo agora. Não se via, né, criança, né, rodando. Pode, é que hoje, Joãozinho, nós estamos numa outra época, né? Que pelo menos eu acho que a criança tem que participar de tudo mesmo. Obviamente que, né, que vão fazer um feitiço, alguma coisa, uma troca, não vou botar uma criança. Mas a gente tem que explanar, né, pra não se perder, né? Porque eles é que vão ser o futuro, né? Imagina todo mundo levar consigo. Não, quando vocês começaram com as histórias, as tradições, é complicado, até né? que o resgate, quando tu e a Vanessa começaram a buscar, aí os demais buscar a questão da história, né? Isso aí, né, José, a gente entendeu com alguns relatos que isso ficou preso lá na época de alguma forma, né? Então, claro que nem tudo, obviamente, vai saber, né? Mas tem coisas que a criança dá para dar continuidade, né? Então, eles estão sentados aqui hoje, para dar continuidade, isso aqui para não acabar, porque de alguma forma o Nagô hoje é extinto, é pouquíssima rara as casas hoje que a gente escuta. Então, tinha uma época que nós escutávamos alguma coisa de Nagô e nós já estávamos atento e ajoso. Alguma época a gente foi num batuque uma vez em Cardoso, e de lá o Dinho do Chapadão tocando numa casa de Nagô, a gente se encontrou, imaginando, nós estávamos voltando, bem próximo do que a gente estava escutando, mas como a gente não escutava há muitos anos, quando a gente escutou tudo ali, nossa, né?
Então hoje as crianças estão dentro disso aqui, que é para ajudar nós, né, a lembrar. Que a parte realmente dos fundamentos e os segredos eles não vão estar mais. Eles têm que estar por dentro disso aqui. Alguém tem que levar a história, porque senão, né? um dia nós todos, de alguma forma, vocês Tu também... acha que precisa ou não levar a história pra frente? Vai acabar. Tu acha que não precisa, Lúcia? Eu acho que tem que aprender. Por exemplo, Lúcia, se tu não passa pra Tony, que a Tony é tua neta, tua descendente, quem é que vai contar a tua história? Pois é. Tem que passar. Ela é a tua história. Ela que vai deixar, entendeu? A tua história. Só ela pode falar, porque ela mora com a Lúcia. É verdade. Aí imagina outro vir lá contar, não, porque a Valúcia é isso, porque a Valúcia é aquilo, a Tony vai dizer negativo. Negativo. Eu vivi com a minha avó. Então, por isso a importância. Eu apoio 100% que a criança é o nosso futuro. Porque é por isso que tá como tá. Ah, porque eu era daqui, porque eu era dali, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Não, só um pouquinho. Entendeu por quê? Porque não tem ninguém pra contar a história. Concorda comigo ou não? É que pra ela é difícil, né? Porque né, é uma outra época, uma outra era, mas eu aposto na Tony pra contar a tua história. A tua neta. Na Lala, na Jéssica, que são aí as descendentes do Combo, né? Sanguínea, né? Tem mais netos por aí, né, Lúcia? Eles têm outros netos, bisnetos, né? Mas enfim, senão se apaga, né? Tu é a única viva, né, Lúcia? Dos filhos dele. A mais velha. E a única viva. Que bênção. E vive aqui no terreiro de Xangó. Eu tô no lucro, né? Porque é só no meu terreiro que ela vem, lá em Canoas, é isso, né? Os outros não vai. Pergunta pra tia Lúcia. Essa é a tia Lúcia. Essa é a tia Lúcia. Não vou a benção, né, Lúcia? A Rafinha, só um pouquinho. A Rafinha. Não, eu queria saber como é que era as excursões que vocês faziam pra praia, os A batuques. excursão era muito boa. Como é que era? Tinha excursão? A excursão era muito boa. Eu apoio, tia. É, eu voto contigo também. Eu apoio. Como é que era, gente? Sempre a gente ia sempre na época do navegante. No dia 2 de fevereiro. Era que a gente sempre ia pra praia. E era legal, né? Saía daqui tocando, eu sei que era isso aí. Era um vídeo de churrasco, era muito pequeno. Ela encostava aqui, né, Lúcia? Eu ia pela excursão, não, eu ia pelo encostava toque. aqui, né? É, a mãe sempre fez, né, Lúcia, essa excursão. Então a gente tocava, iniciava tocando lodê aqui na frente, né? E ia, quando tava chegando na areia, terminava com chapanã. E aí depois, na beira da praia, se montava a mesa, tocava Oxum, Oxalá e Iemanjá. Era assim, né, Lúcia? Vocês gostavam, pai? Era legal, pai? Bonito, era um evento, né? Porque quase não saiu também, né? Aqui o Léo. Tá, mas nessa época da excursão aí, quando eu chegava na areia, eu tinha que jogar pra Iemanjá. Se fazia mesa de beijo lá ou não? Não? Só iniciava no chão na praia. Tem outra pergunta? A Lu. E nessa, ficou bem interessado. E quando chegava na praia, então só se montava a mesa, assim, sim. Só se montava a mesa e iniciavam Oxum, tocava Oxum, Oxalá e Iemanjá, e encerrava lá. Encerrava lá. Uhum. Era lindo. Porque naquela época nós levava horas pra ir daqui à Cidreira. Sim. Que era assim. E vocês iam tocando pro santo no ônibus, isso? Sim. No ônibus tocando. Ô, Lúcia, os tamboreiros sentavam lá atrás da cozinha, né? Era bem assim mesmo, era muito lindo. Era bem lindo. Era lá atrás da cozinha, a gente chamava de cozinha, né? A parte de trás, os tamboreiros. Não. Alguém mais? Matheus.
teu tempo pra cá na religião? Mas mudou muito. Mudou muito. Tá bom, pra melhor ou pra pior? Já agora não gosto muito. Muito. Gosto de diferente. É porque as pessoas também não são igual, né, Lúcia? Tu aprendeu de um jeito, vai tocar de um jeito até a ensinar todas as... Tá, mas quem aprendeu não tá mais aqui, Lúcia? Como é que a gente faz? Não tem que ensinar. É, né? E quem aprendeu não tá mais aqui. Deixou ali um pouquinho do ensinamento, né? Que a gente vai pegando um pouquinho, né? De ensinamento. Mas a gente não pode dizer que a gente sabe tocar igual eles, porque não vou saber. Ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar que nem o Janô, ninguém vai tocar que nem o tio Jorginho, ninguém vai tocar que nem o tio Júlio, a Belém muito menos. Impossível. Não adianta virar uma G que não vai ser igual. Não. Mas eu penso, Lúcia, que é a questão da religião. É que nem tu fazer uma panela de arroz. Se nós botar 10 pessoas a fazer a mesma receita, vai ter outro sabor. É assim, Lúcia. Não tem como igual, porque as pessoas não são iguais. A pancada, a batida, né? O traquejo, a dicção, não tem como. São diferentes. Tu achava que era igual? Tudo tocava assim. Tá, mas o seu tesouro era igual que o Janô, então? Mas eu achava a pancada do tesouro bem diferente. Entendi. Bem, lindo ele também, né? Lindo, lindo. Tocava muito bem, mas era diferente, né? Mas eu acho que... Eu acho que um complementava o outro, né? É. Eu tinha uma coisa assim, vamos dizer assim, singular, muito próprio. Tem rezas que só o Agenor tirava e agora, que nem vocês, outros que... Mas tinha rezas ali que era só o Agenor que tirava. Só o Agenor, não. Tem uma meia dúzia de rezas, cara. O pessoal agora, com a gurizada aí, e aprenderam, mas que era só o Agenor que tirava. Não conhecia, mas... Muita reza a gente não vê, né? É. Diferente, né, Lúcia? Diferente. Uma coisa que eu me lembro bem que ele fazia, que na roda, a gente ia passando, fazendo a roda, e ele ia assim, acompanhando, né? Quando ele via uma boca fechada, ele fazia assim. Ele olhava pra ele, ele fazia assim. Ficava tão brabo, né, tia, com nós? Na outra volta ele chamava a atenção do senhor. Mas ele lá do outro lado da rua, tinha um boca fechada, ele se erguia no banco. Esticava o beiço. E agora, o que ele quer dizer com esse beiço, meu Deus? Era... Era bem assim mesmo. Tem outra pergunta aqui? Quando vocês saíram, quem não tinha carrinho ia de a pé? Quem não tinha carro, como é que ia? De a pé. De a pé. Beleza, né? Hoje a gente andava de a pé. De ônibus. E se arrumava na casa. Daí, eu peguei essa época que ia de ônibus e se arrumava na casa dos outros batuqueiros. E o bem feliz, né, Lúcia? Hoje em dia tem carro, tem Uber, tem tudo. E não vão nos batuques, né? Eu fico impressionado. Estão cansados. Chegam no batuque já cansados. Mas uns 40 anos atrás era uma raridade. Era tão... Era uma raridade. Não era nem meia dúzia, eram dois que tinha carro. Ter carro era um luxo, né, tio? E os batuques iam, né? Lotados, né? Eu cansava de levar, por exemplo, a árvore de carro. Dona Lisa, não sei como é. Sim, tio, a galinha no ônibus, né? Eu comprava a árvore de ônibus. Tu carregava, pai, galinha no ônibus também? Por isso que mas era assim mesmo. Você carregava a galinha dentro do ônibus. Carregava no ônibus. E tinha mercado e tudo e levava, né? Nossa, cabrita, comprava o pessoal, comprava, trazia. Levava, pai. Tem a galinha ou não?
E eu não sei como é que era pra vocês aqui, a Lúcia, né, que é de uma outra nação, mas eu lembro bem, né, tia, que nós montava daí o galinheiro dentro do salão, num cantinho, né, tia? Ficava um triângulo com uma Aí ficava madeira, um né? triângulo, aí botava as galinhas ali, daí lavava Não, os pés. antes a gente botava Tudo um assim. jornal embaixo, Sim. botava serragem, ela pegava a madeireira, serragem, botava, Era bem sujar assim. muito e jogava tudo ali. Galinheiro era Ali dentro na do- hora, ali, era mas dentro do gaiola, salão. podia gaiola, água gaiola das vermelhas, né? Não, era Depois bem ia lá, assim. pegava que tinha que fazer o bote, né? Era assim mesmo. Tem outra pergunta lá? O Felipe comentou, né, que era costume as comadres, né, se visitar e passar alguns dias na casa, né? Sim. Era costume isso também, né, nas casas de religião, por exemplo? Os conhecidos iam um pra casa dos outros se ajudar naquela semana da obrigação. Como é que acontecia isso? Que nem por exemplo, a mãe Ondina e a avó Alice, que eram comadres. Quando se tocavam, se visitavam, assim? Era assim? Uma visitava a outra. Mas quando tinha as obrigações, e que a Lúcia, quando a mãe fazia obrigação, ela vinha pra cá, né, Lúcia? Ficava aqui, na mãe. Antigamente também era assim, Lúcia? Aquele dia tu relatou pai, que a tia Alice tinha ido para um outro estado. Tu me tocou no... o pai também foi de carroça pra lá também. Ela foi para um lugar bem longe. Ah, aqui é... Aqui pra Monte Alegre, aqui. Era tudo um mato. Na época era tudo um mato aqui. Sim. Aí já ficava. Porque era de carroça, depois pegava uma carreta pra gente ir até o local. Aqui no Filho Santos morava lá pra dentro do interior. Morungava, né? Morungava. Mas aí de carroça tem um pedaço, depois pegava uma carreta. Depois ia de carreta. Até a casa do Santos. Lá ficava uma semana desse dia. Não, às vezes ela ia lá só para fazer um serviço para ele. Sim, sim. Um dia voltava tudo. Bem assim, não tinha carro. Tocava no da casa. Ela foi bem depois. Ela foi bem depois, bem assim. Ó, a Lúcia tá dizendo aqui pra nós que ela ia pra casa da avó Alice, tocava e ficava lá, Lúcia. Dormiu lá. Então era normal ficar nas casas. Uhum. Porque antes era assim, né? Tocava na sexta, a matança, e no sábado tinha o batuque, né? Não tem assim, tocar 15 dias depois, né? Só era um final de semana. E tu imagina tu indo a pé pelos batuques, como é que tu ia ficar vindo e indo? Não tem como. É por isso que a tia Olivia e a Gelane falaram que não tem domingo, terça, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo. Não, faço de domingo, faço segunda, né? Sim, né? E a gente trabalhava fora. Trabalhava fora ainda. Mas, ô tia, vocês tomavam uma bebida, né? Uma coisa também pra aguentar, né? A mãe falava... Tia Lúcia. Lúcia? Não era assim. Como é que é, tia? Pra aguentar, tia, acordada? Eu acho, gente, que é o energético de hoje. Eu acho que... Tomava Coca-Cola com café. Era só. Nossa, isso aí sob a pressão. Reativando. E aguentava, Lúcia? Era tudo escondido. Sim, né? Sim. Era legal. A Laura vai dar um relato aqui. A Laura. Não sei se é isso. Não? Não lê. Tia. É, não lê aqui. O que os suplementos faziam? É. Deu pra voltar. Peraí. Ô mãe. Tecnologia, naquela época, ali a Kelly. Falando de alimentos, a Vanena e a Voema que comentaram que ficavam mais na cozinha. Tem algum alimento que tinha nos batuques que hoje vocês não veem mais e sentem saudade? Eu sou suspeita pra falar do bolo de banana, gente. Eu sou apaixonada. Não, somos dois. Eu sou o que cheguei primeiro que tu, porque eu sou mais velho. Hoje em dia, só que agora tem casas que, como no caso Canoas, aqui na Josi, só que tem o ritual do manjar, o branco e óleo.
Muita gente mais nem sabe. nem sabe isso. Só é a mãe de trouxe também, de lá pra cá. Vem lá do tempo da Sim, dela trouxe pra cá. Não sei se tinha algum outro lugar, mas ela que trouxe. Porque lá ela usava muito coco. Usava bastante coco. Ô tia, e o doce de coco, né? Era obrigatório. Gente, pro terreiro de Xangô aqui, pra gurizada, pros jovens, toda a culinária do terreiro de Xangô veio lá da Alice de Iemanjá, lá da Anitta de Oxum. Por isso que pra nós o terreiro de Xangô não é bobagem. A farinha de cachorro dentro do quarto santo. Quem sabe, sabe do que eu tô falando. Tem que ter. Tem que ter o sagu, tem que ter o arroz de leite, manjar, branco, laranja. Tem que ter. Isso é fundamento, tradição. Tradição é aquilo que a gente traz na bagagem. Então não é invenção. Tem que ter. Na nossa tradição, nem que seja um pouquinho. Por isso que eu digo, se a gente tocar, né, Luz? Bolo de banana, pão de ló, bolo de laranja, sarrabulho, galinha com farofa. Bolo de maisena. É, aqui tem. Aqui tem. Bolo de maisena, o atã, o pirão, pirão no serão. Cortou passando, come-se o pirão. Com os galos do Bará. O terreiro de Xangô é tradição. E essa tradição não foi a Josi que inventou. Ó, da onde que veio? É. Entendeu? Então, assim, ó, por que a gente está trazendo essa conversa? Daqui a 50 anos, quando eu não tiver mais aqui, vamos buscar lá essa reportagem. Vai ter. Tem, não é invenção da mãe Josi. Isso existe. Lu. Não sei se pode ser errada, ou tenho escutado errado, mas quando a gente conversou, quando a gente fazia batuque, né, mãe? Era costume ir na casa dos conhecidos, ah, fulana vai fazer batuque, e sempre as pessoas queriam ajudar com alguma coisa, não lembro se tinha alguma lista a gente levava. A gente sim, a gente doava, assim, ajudava, né, Lúcia? Né? Era assim, Lu. Né? Por exemplo, eu vou tocar pra Xangô. Eu muito fiz batuque assim, até hoje faço, né? Tanto é que quando eu toco aqui, o sagu quem faz é a avó Lúcia. É a avó Lúcia que faz o sagu terreiro de Xangô. É a tia Lorena que faz os manjar. A gente tinha esse costume. Entendeu? Ah, a tia Lorena vai tocar? Nós vamos lá, vamos dar ovelha. Nossa, era disso. Era desse costume, porque é partilhar, gente. Isso é partilhar. O orixá é partilhar as coisas. Eu tenho aqui, vou dar boa tarde pro Leandro Lima, ele diz o seguinte: ancestralidade viva. Isso é o nosso livro sagrado, passado oralmente pelos mais velhos. É isso aí, Leandro. Obrigada por estar conosco, estar acompanhando. É bem isso aí mesmo, porque ninguém pode falar por eles, só eles. E veja bem, nós não estamos falando de fundamento. Nós estamos falando de tradição, tradição viva, que estão vivos. Porque depois que eles ir embora, cada um conta um conto. Então eu quero ouvir da avó Lúcia, que nem ela diz, está dizendo, não é igual, não vai ser mesmo. Porque a atualidade está aí, as pessoas são diferentes. Vamos ao máximo tentar fazer o mais certinho, correto, né? Porque eu acho que para eles deve ser muito triste. Hoje tu não te encaixar mais. Tu olhar como a avó Lúcia com 87 anos. Viva, filha legítima do pombo. Dizer que eu só vou a duas casas. A do terreiro de Xangô, que não é o terreiro de Xangô. Esse terreiro é de Sapatá. E na casa lá da mãe Neida de Oxum. Só. Isso é muito triste, porque é uma pessoa viva. Ela não vê sentido. E eu não quero isso. Eu quero, quando eu abrir a casa do meu filho, a você vai. Como ela já foi no Cris de Oxum, meu filho. E eu convido, e ali ela vem. E eu me sinto muito lisonjeada por ainda ter algo que encanta a avó Lúcia. Isso é respeito. E que vocês, as crianças do terreiro, os jovens, transcendam a religião para fora, para eu, quando eu tiver com 80 anos, se eu chegar até lá, eu ter prazer de visitar meus netos. Porque é muito triste tu ouvir da velha guarda e eles dizer para nós. E a gente não se reconhece. Entendeu? Então, terreiro de Xangô, terreiro de Sapatá, porque na verdade terreiro é de Sapatá. Está de parabéns, porque a avó Lúcia ainda sente vontade de vir aqui. Isso para nós é um ícone, né? As tias não contam que são irmãs carnal da minha mãe, vão estar comigo, tenho certeza, até o último dia de vida. Delas ou meu. Mas a avó Lúcia não é da nossa bacia. O pai da avó Lúcia tocava lá na minha avó Alice. Então, assim, é a história, né? Eu não tô inventando. Tá aqui, tá dito pela boca dela.
Inclusive tem tambor aqui do Tio Agenor dentro do terreno, dentro do memorial de terreiro. Estão guardados aqui no memorial. O mesmo tambor que muito santo trouxe no mundo. Tá aqui. Há 4 chaves guardado aqui com muito carinho e amor. Tambor de Jorginho. E a gente não recebeu diretamente o Tio Agenor, o axé de tambor, principalmente eu, o Fernando não, mas o Alexandre sim. Não somos como é que foi dito aí, realmente o que tem o axé de tambor do Tio Agenor. Não, quem me passou o axé de tambor foi o Alexandre. O Alexandre recebeu o Tio Agenor. Então, diretamente ou indiretamente, existe ligação sim. Era mais descontraído, mais brincadeira quando eu tinha uma certa idade, na questão do tambor, mas muito quando a Josi, a mãe Josi, trouxe essa questão do tambor, que ela bateu em muitas casas, e muitas casas foram negativas em primeiro momento, e a gente se construiu de uma forma praticamente ouvindo o que a gente conseguiu, né? Obviamente, depois o Alexandre, o Tifon, que realmente nos conduziu de alguma forma, o Wilson nos ajudou, assim, absurdamente, mas muitos do que nós estamos aqui hoje, esse grupo de 6, 7 aqui hoje, do tambor aqui, sim, o Alexandre nos conduziu, o Wilson também, mas eles vinham uma bagagem lá atrás, então a ligação direta não é, mas indiretamente. Mas eu me honro muito de tudo que eu aprendi, cada ralhada que não foi fácil, cada dizer assim, que eu escutei o Jorginho dizer pra mentir, acho melhor tu nem voltar na segunda vez, cara. Cara, eu era 14, 15, 16 anos, radical, mas isso é o crescimento da gente. Em primeiro momento, nós seres humanos, a gente não gosta. Mas era assim, gente. Aquilo ali, de alguma forma, quando a gente reviveu novamente o namoro, né, o João, Carlos, Vanessa, isso, pra mim, o Marcel também, Gajoso, Famosa, nos trouxe um negócio assim, ó. As rezas começaram a vir. E quando o tio Antônio veio aqui algumas vezes aqui, nossa, para nós aí foi assim, a gente precisava aquilo ali para fechar a bagagem, né? Então, tia Lúcia, que tu fica aqui da mesma forma que tu é, nós vamos te instigar todas as vezes, o que tu não falar, não tem dizer não pra mim, tia o que tu falar, nós vamos se alimentar cada vez mais, porque tu é a prova viva disso aqui. Não tem outro, só tem tu, então nós temos que se aproximar, porque não podemos terminar. Não vai terminar o legado do Tio Agenor, não vai terminar o legado do Seu Coma. Nós não somos sangue direto, não, mas indiretamente nós somos. Até porque foi minha mãe de santo, eu te amo. Nós temos uma ligação, ou não é? E assim, gente, dentro do culto ao orixá, a corrente sanguínea é importante. Porém, a ligação que nós temos hoje com o Agenor Filho vem lá da Alice. O Combo, a família do Combo, tocava dentro da casa da minha avó. Então, assim, ó, e o Tio Agenor tocava dentro da casa da avó Anitta e tocava dentro do terreiro de Xangô até a morte. O último batuque que eu toquei aqui com o Tio Agenor, com o Agenor Filho, tá? A gente pagou ele só pra falar, porque ele não tinha mais força de tocar. E eu fui com ele até o fim. Então é sobre isso. E é por isso que a Volúcia vai ver, que é por isso que ela vem, sem ela saber, ela vem. Vem, me xinga, briga comigo, mas eu tenho muito orgulho, muito carinho, muito respeito. E com certeza algo deve ter de bom nessa casa, porque ela tá sempre aqui. Eu botei um galo pra Xangô e ela tá aqui. Então, tu me desculpa, o povo que me desculpe, mas sangue nem sempre quer dizer tudo. Porque o sangue dela não corre nas minhas veias. E vice-versa. Mas é nesse terreiro que ela bate muitas vezes o tambor de sapatal. E a religião é sobre isso. Não é somente o sangue que corre na veia, não. O que carrega a religião é a união, o respeito. Como pelo tio Wilson, pela tia Vanai, Simone que tá aí com a gente, tia Eva, a tia Lorena, o meu pai, a tia Oriema. É sobre isso. Quando eu toco meus batuques aqui, tem um cantinho cheio de velha guarda. E pra mim isso é um orgulho. Não querem vir? Não venham. Isso aqui é a minha relíquia, ó. E não corre nas minhas veias, nem todos. E é isso que eu venho deixando para as crianças do projeto. Vamos valorizar. A Joyce, a Ana, as meninas que são de outros terrenos aí. Estão aqui com a gente. Porque a religião é união. E infelizmente nós vamos ter que encerrar a live, já está batendo 1h30. Eu quero agradecer vocês. Vou guardar esse vídeo com muito amor e carinho. E eu quero que só que cada um de vocês diga para nós, assim, resumido,
se isso tem ou não tem sentido, essa conversa e essa fala para as nossas crianças. Só um minutinho, tia Lorena, o Reativan ainda existe. Laura. É um suplemento alimentar de vitaminas e minerais que ajuda a completar a indigestão. E os benefícios dele é fortalecer o sistema imunitório, metabolismo e energético. Então tomava e tu ficava mais alerta. A Bonita fazia Mas tudo. lembre-se, não vão tomar isso em casa. Vai, Leozinho. Peraí. O que eles tomavam antigamente, a gente pesquisou que também é um que tá proibido. Tá proibido desde os anos de 1980. Esse aí tá proibido. Que ele era anfetamina. Esse Reativan, o que elas tomavam Esse Reativan daquela época foi proibido. Não tome mais, mentira. 2.0. Tio Wilson, considerações finais. Eu admiro bastante essa tua vontade de trazer viva a nação que está se perdendo em muitas situações, né? Esse teu projeto eu acho importantíssimo, né? E tudo isso que tu falou aqui, principalmente dos antigos, da ancestralidade, eu acho super importante dentro da religião. Eu acho isso muito importante e parabéns a ti. Te parabenizar por ter essa iniciativa, ter ainda essa força, né? Que a gente sente que tu tem essa vitalidade. Obrigada, tio. Transmitir principalmente dos jogos. Eu acho muito importante isso que não se fazia antigamente, as crianças aprenderem desde o início, né? Parabéns. Obrigada, tio. Tio Oriema, considerações finais. Olha, eu acho tudo muito bonito mesmo. É uma continuação daquilo que foi lá atrás. É como eu sempre digo, eu já estava aqui e continuo Deus. Fico muito contente com a continuação, que eu acho que tá tudo muito bonito, tudo muito obrigada, tia. Esse sinal da união. Tá dando certo. Vó Nena. Olha, eu agradeço primeiro por participar dessa família. Espero que ainda seja por um bom tempo. E eu acho que tudo que tu faz é bem perfeito. Não gostaria que fosse diferente. Para mim é uma honra participar. Me sinto lisonjeada por tudo. Obrigada, tia, pelo carinho. Por ser tia, por tudo. Por tudo. Pai, querido pai Mário. Agradeço por tudo que está fazendo, essa aproximação, essa juventude que está aqui. Elas que vão dar o prosseguimento disso que está acontecendo. Tá? Nunca mais vão querer esquecer isso que está passando aqui. É importante, né, pai? É muito importante. Então, essa aí que está transmitindo, a gente está transmitindo para eles vão levar para o resto da vida deles. Vão trazer para os filhos deles, para os netos deles, e assim vai indo. Não pode morrer. Não pode, é isso aí. Tia Eva. Tia Eva, considerações finais. Estou gostei dessa reunião e é muito importante essas lições que está passando para as crianças, porque eu não aprendi, estou aprendendo. Isso. Muito obrigada, tia, pelo teu carinho, por te trazer aí para nós, porque para nós não importa se é de religião, se não é. O que importa é o respeito e o que a velha guarda tem para nos deixar, né? É isso. Vó Lúcia. Vó Lúcia, o que tem para dizer para mim? Para nós, para as crianças, né? Não quer falar? A fala dela vai ser de outra forma, né, Fê? É com vocês. Chocolate.
avó Lúcia não é muito de conversa, ainda mais comigo. A gente tem uma rincha, tá, gente? Por que vocês tocam um tambor assim de lado? Tu sempre tocou assim, eu acho bonito. Mas tem algum fundamento ou é porque tu gosta? Porque a gente tá pegando, a gente tá na culpa. Ah, tem rezas que o tambor é do lado. Eu vou dizer uma coisa aqui pra rede social. O terreiro de Xangô está em luto, em culto ao orixá, a invocação de orixá. Mas a tradição, o orixá também é cultura. E a gente está aqui numa diversidade, por isso o tambor está sendo tocado. Não é invocação de orixá, não é fazer corte, derramar sangue, não é nada disso. O nosso tambor, o orixá, também vem trazendo a cultura. E é por isso que a gente trouxe aí a avó Lúcia para encerrar, né, com a gente, nos trazendo ensinamentos, tradição, respeito e carinho. E eu achei bem legal. Eu sempre quis te perguntar, Lúcia, por que vocês tocavam? Porque eu vejo que determinadas rezas vocês levantavam e tocavam, né, no colo o tambor. Então, são determinadas rezas. E eu vou pedir, então, um agradecimento a todos. Muito obrigado. E para encerrar, nós vamos tocar pro Chapanã da avó Lúcia, que não é da nossa tradição, mas eu tenho muito respeito pelo teu orixá. Que ele sempre me abençoe e que o ano que está entrando, que para a nossa nação, quem manda é Chapanã, junto com as Iabás que estão vindo com ele, que ele nos cuide, que ele te dê muita saúde, que continue brigando comigo, me bota a boca, mas eu sei que tu tá bem, isso que importa. Porque orixá é orixá. Com luto, ou sei.